Olá, meus curiosos e curiosas, bem-vindos ao Curiosamente. Hoje nós vamos te apresentar 7 grandes coincidências que chocaram completamente as pessoas. Preste bastante atenção até o final. Eu nunca vi nada parecido com o número 7. Número 1. Imagine que você está de férias viajando com a sua mãe. Vocês estão fazendo um passeio pela província de Qingdao, na China, e resolvem passar na famosa Praça 4 de Maio, para conhecer a famosa escultura do local, que tem 30 metros de altura. Vocês tiram algumas fotos para registrar o momento e continuam o passeio. Voltando para casa, você resolve revelar as fotos da viagem para colocar em um álbum de recordação. Afinal, o ano é de 2000. Não sei se você se lembra, mas é isso que as pessoas faziam 20 anos atrás. Elas revelavam as fotos e colocavam em um álbum de viagens. Nada de muito significante até aqui. Você segue a sua vida. E alguns anos depois, você encontra uma pessoa especial, se casa com ela e vocês vivem uma vida feliz. Até que certo dia, mais de uma década depois, em 2011, vocês dois resolvem abrir alguns álbuns velhos de fotografia. E em uma das fotos no fundo, o seu marido imediatamente consegue se reconhecer, se preparando para tirar uma foto dentro da sua foto. Bizarro, não é mesmo? Digno de uma cena do filme A Origem. Essa é a história de Shaw e seu marido. Ambos decidiram visitar o mesmo local na mesma hora e tirar a mesma foto, anos antes de se conhecer. O mais curioso é que o casal acabou se conhecendo em uma cidade completamente diferente, a mais de 1.600 quilômetros do local da foto. Se isso não é uma grande coincidência do destino, eu não sei o que é. Número 2. Ray Uve, um senhor de 88 anos, morador do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, saiu para caminhar em um parque próximo à sua casa. Quando olhou para baixo, reparou um objeto um pouco diferente, escondido sob alguns galhos secos. Quando Ray pegou o objeto do chão, descobriu que o artefato era um disco de hóquei antigo. Mas o que ele viu quando virou o objeto de cabeça para baixo o deixou em estado de choque. Esse não era um disco de hóquei qualquer. Na parte de baixo do disco estavam gravadas as suas iniciais, RU. O objeto se tratava de um disco de hóquei que ele tinha perdido enquanto se divertia naquele mesmo parque 70 anos atrás. Ray ficou completamente surpreso e se lembrou imediatamente dos seus amigos que costumavam jogar hóquei com ele no parque. Porém, Ray não pôde contar a história para nenhum deles, visto que todos eles tinham falecido alguns anos atrás. Uve decidiu então ligar para a empresa que fabricava os discos para contar a história e fez questão de dar os parabéns ao fabricante em um tom brincalhão, já que a garantia para a vida toda que a empresa oferece realmente funciona. Mesmo após 70 anos, Ray não perdeu seu senso de humor. Número 3. Agricultor salva a vida de pai e filho 30 anos depois. Xu Weifeng é um agricultor de 80 anos que mora com a sua esposa ao lado de um rio, na província de Jiangsu, na China, há muitos anos. Ele acabou virando uma celebridade local em 2018, quando salvou a vida de um menino que estava se afogando no rio em frente à sua casa. Na época, Xu Weifeng estava se recuperando de uma grave lesão, mas quando viu que o garoto corria perigo, resolveu arriscar a própria vida para entrar no rio e salvar o menino. Um canal de TV local logo ficou sabendo dos seus atos heróicos. Depois de conversar com o jovem, o Sr. Xu ficou surpreso quando descobriu que o garoto era filho de um garoto que ele havia resgatado de um afogamento no mesmo rio 30 anos atrás. 2 gerações da mesma família resgatadas pelo mesmo homem no mesmo local. Incrível, não é mesmo? Esse homem se tornou um verdadeiro anjo da guarda da família. E se você é uma pessoa curiosa que gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para deixar o seu like e se inscreva agora no canal. Número 4. Nos Estados Unidos, Michael, um jovem atleta, decidiu se inscrever na chamada Maratona Rock and Roll em Washington, D.C., um evento que acontece todos os anos na capital americana. Ele passou no local do evento para fazer a sua inscrição e recebeu o crachá com o seu número para a corrida. Foi só quando ele resolveu tirar uma foto para registrar o momento que ele reparou que seria a primeira coincidência do seu dia. O número da sua camisa era exatamente igual ao número que ele recebeu na corrida pelos organizadores do evento. E a coincidência não parou por aí.
O que deixou Michael e seus amigos completamente surpresos foi o tempo em que Michael terminou a prova: 3 horas, 36 minutos e 7 segundos. O número exato da sua camiseta e do seu crachá. Quais as chances disso acontecer? Se ele pudesse apostar nesses números na loteria, aposto que ele ganharia. Número 5. O Clube dos 27. Essa é uma coincidência um pouco mais bizarra que as anteriores e envolve o mundo da música e do rock and roll. As grandes estrelas do rock tiveram origem muito diferentes, mas muitos dos mais famosos de todos os tempos tiveram o mesmo fim. Eu quero dizer, exatamente o mesmo fim. Exatamente aos 27 anos de idade, várias lendas do rock, como Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse e Jimi Hendrix, partiram dessa para melhor. Mas o que será que esse número específico tem, que acabou servindo como um prazo final para tantos jovens tão talentosos? Enquanto o abuso de substâncias foi o principal fator que causou a morte de Amy Winehouse e Jimi Hendrix, considerado por muitos o maior guitarrista de todos os tempos, os casos como o de Kurt Cobain estavam relacionados a distúrbios psicológicos. A verdade é que não existe uma resposta definitiva que resolva esse mistério do mundo da música. Porém, estudos recentes mostraram que não é apenas a idade de 27 anos que deve preocupar os músicos. Após analisar a longevidade de todos os artistas que tiveram uma música de grande sucesso e chegaram ao top 1 na lista de venda de álbuns do Reino Unido entre 1956 e 2007, pesquisadores descobriram que havia uma chance de 2 a 3 vezes maior de que os jovens artistas viessem a falecer entre as idades de 20 e 30 anos. Talvez agora você se sinta um pouco mais sortudo por não ter tanto talento musical, né? Número 6. Istambul é uma das maiores cidades da Turquia, onde atualmente moram mais de 15 milhões de pessoas. Antigamente ela tinha outro nome. A cidade era conhecida como Constantinopla e foi a capital do grande Império Bizantino. A antiga cidade permaneceu de pé por mais de 1000 anos, com enormes muralhas de mais de 12 metros de altura, que eram consideradas impenetráveis na época. Mas em 1453, a grande fortaleza conseguiu ser invadida pelo exército otomano, que acabou conquistando a cidade durante uma grande invasão. Esse foi um momento tão importante na história que ficou marcado como o fim da Idade Média. E por mais incrível e poderoso que tenha sido esse movimento de guerra, o que mais surpreendeu as pessoas da época foi uma profecia que tinha previsto a tomada da cidade. Traduzida do texto de um ancião e filósofo na Grécia Antiga, estava a profecia de que Constantinopla permaneceria de pé, enquanto a lua, em sua forma cheia, não enviasse nenhum sinal do céu. E adivinha só, no dia 22 de maio de 1453, um eclipse lunar fez com que a lua desaparecesse dos céus durante a grande invasão. A lua sempre foi um astro de muita importância para a cultura dos bizantinos durante todos os 1100 anos do seu império. Então os soldados devem ter ficado realmente apavorados quando viram um eclipse lunar durante a invasão. Número 7. A escritora americana Anne Parrish ficou famosa pelos seus romances e livros infantis. Uma história em particular sobre a sua vida chama muita atenção até hoje. Quando criança, ela adorava ler as histórias de Jack Frost, um personagem folclórico da cultura nórdica, que era conhecido por ser o Rei da Neve. E tinha um livro favorito sobre o personagem, que carregava para todo lado. Era sem dúvidas o seu livro favorito. Anne conta que esse foi um dos livros que a inspirou a arriscar seguir a carreira como escritora, aposta que acabou trazendo muito sucesso para ela. Muitos anos mais tarde, na década de 1920, Anne tinha se tornado uma escritora muito bem-sucedida, quando ela e o marido decidiram cruzar o oceano e passar as férias em Paris. Enquanto passeava pelas livrarias locais, ela se deparou com uma cópia de segunda mão do mesmo livro que ela tanto adorava quando criança. E ao folhear pelas aventuras de Jack Frost, não conseguiu evitar e sentiu uma grande nostalgia de sua infância em Colorado Springs, no oeste dos Estados Unidos. Ela mostrou o livro para o seu marido, que encontrou a assinatura da esposa no rodapé do livro. A autora se reencontrou com um livro que mudou toda a sua vida do outro lado do oceano. Encontrar um objeto da sua infância intacto já é coincidência o suficiente.
Mas fazer isso em outro continente? Fala sério, né? Você conhece alguma história parecida? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Se inscreva no canal e cheque os nossos outros vídeos para conhecer mais sobre esses assuntos. E eu te vejo na próxima. Até mais!